Em relação ao amor objetal, podemos apenas medir suas pulsões libidinais dirigidas ao mundo exterior contra suas tendências narcisísticas. Normalmente, depois do primeiro ano de vida, o amor objetal deve se sobrepujar o narcisismo. A satisfação retirada de objetos deve tornar-se progressivamente maior do que a gratificação autoerótica. Uma neurose infantil pode interferir seriamente nessas proporções, mas a avaliação desses fatores no diagnóstico é demasiadamente sutil e demasiadamente complicada para que seja de ajuda imediata como elemento indicador para o tratamento. É igualmente difícil encontrar na vida da criança uma situação paralela ao distúrbio da capacidade de trabalho. Tem sido sugerido por vários autores que o brinquedo é tão importante para a criança quanto o trabalho é para o adulto e que, consequentemente, um teste em relação à capacidade que tem a criança de brincar é altamente significativo para averiguar se há amplitude do seu distúrbio. Essa opinião parece ter se constituído pelo fato de que as crianças neuróticas são invariavelmente perturbadas na sua atividade lúdica. Em certos tipos de neurose, o brinquedo imaginativo é um excesso, às expensas do brinquedo construtivo. Em seus estágios iniciais, isso é muitas vezes tomado como vantagem pelos pais, como sinal de uma imaginação especialmente vívida e de capacidade artística. Mas o elemento neurótico é inequívoco quando um brinquedo desse tipo se torna repetitivo, monótono e interfere com todas as outras espécies de atividades. Isso devia ser tomado como sinal de que a criança se acha neuroticamente fixada a um certo ponto de seu desenvolvimento libidinal. Embora a capacidade para o brinquedo construtivo seja, na vida da criança, o substitutivo mais próximo da capacidade do adulto para o trabalho, as duas funções permanecem tão separadas uma da outra que não se justifica de maneira alguma atribuir-se a elas um lugar similar na formulação do diagnóstico. Considerando-se que o brinquedo é governado pelo princípio de prazer e o trabalho pelo princípio de realidade, a perturbação de qualquer uma das funções apresenta uma significação clínica diferente. C. O fator do distúrbio do desenvolvimento normal. Dessa forma, é impraticável utilizar para a avaliação de uma neurose infantil os mesmos critérios que se aplicam no caso de um adulto. A infância é um processo sui generis, uma série de estágios de desenvolvimento no qual cada uma das manifestações tem a sua importância como transição, não como resultado final. Suas tarefas e realizações não podem, portanto, ser comparadas às de um estágio mais estático da vida adulta. Existe apenas um fator na infância que apresenta importância tão fundamental que a sua deteriorização pela neurose exige ação imediata. A sua capacidade de desenvolvimento de não permanecer fixada a qualquer estágio de desenvolvimento anterior, cumprido o período de amadurecimento próprio a cada fase. A sugestão, por conseguinte, é que se avalie a seriedade de uma neurose infantil não em virtude das perturbações que ela acarreta às atividades ou atitudes de criança de uma forma especial qualquer, ou um dado momento, mas em virtude do grau em que não permite à criança o seu desenvolvimento posterior. Número 2, desenvolvimento libidinal, letra A, a sequência do desenvolvimento libidinal. Segundo os nossos conhecimentos atuais, é possível, mesmo por um exame superficial, estabelecer se uma criança se encontra adequadamente dentro do quadro de sua idade no seu desenvolvimento libidinal. Conhecemos a traços largos os limites da idade quanto às organizações pré-genitais da libido e ainda algumas subdivisões dentro desses estágios. Um distúrbio importante na ordem dos eventos ou fracasso para deslocar-se de um desses estágios transitórios em crianças
que não são nem orgânica nem mentalmente deficientes, acusam uma séria interferência neurótica. Mas as amplas variabilidades individuais e a insuficiência de nossos conhecimentos nos impedem de oferecer, senão, toscas estimativas a respeito. Temos de contar normalmente com uma extensa extrapolação entre as várias organizações. A fase oral, por exemplo, persiste durante meses, depois que a organização sádico-anal já se implantou. As manifestações sádico-anais não desaparecem com o início da fase fálica. O período de latência permanece geralmente em existência por 1 ou 2 anos, antes que as tendências do primeiro período infantil se diluam para o segundo plano. Seria errôneo, por exemplo, concluir, devido à permanência de formas orais ou anais de gratificação autoerótica no 4º ou 5º anos, que a criança fracassou em atingir o nível fálico. Nunca acontece que o todo da libido se expresse apenas nas manifestações tão somente da última fase. Alguma de suas partes invariavelmente permanece ligada a modos de expressão anteriores. Para garantir a normalidade, é suficiente que a maior parte da libido atinja a organização apropriada à idade da criança. As manifestações desse nível, então, predominam sobre as precedentes, embora não tão completamente como as tendências genitais da fase sexual do adulto predominam sobre as tendências pré-genitais. Há dados merecedores de maior confiança sobre os quais pode-se basear a opinião acerca do desenvolvimento libidinal da criança do ponto de vista teórico. As fantasias que acompanham as atividades masturbatórias da criança. Mas na prática, isto é de pouca valia para a formulação do diagnóstico. Essas fantasias são sempre escamoteadas, muito frequentemente inconscientes, e apenas se mostram no transcurso de uma análise, não no transcurso de uma consulta. B. A integridade do desenvolvimento libidinal. A normalidade libidinal de uma criança é, além do mais, julgada de acordo com o que acontece com cada um dos instintos componentes. Não esperamos que quaisquer dos instintos componentes estejam completamente ausentes do quadro clínico se a criança não é nem orgânica nem mentalmente deficiente, exceto como sinal de grave distúrbio neurótico. Mas insistamos, a variabilidade individual é bastante ampla para nos precaver quanto à necessidade de nos acautelarmos nas nossas conclusões. Os instintos componentes, incluindo-se as tendências como exibicionismo, escotofilia, ou melhor, as suas manifestações não são visíveis no mesmo grau em todas as crianças, nem a criança individualmente considerada nos indica quadros igualmente claros quanto a todas as diversas tendências libidinais. Geralmente, alguns dos instintos componentes acham-se claramente em evidência, enquanto que outros permanecem apagados e na sombra. Em relação a algumas crianças, poderíamos acreditar que a crueldade ou o exibicionismo ou a perversidade não desempenharam qualquer papel em suas vidas, enquanto que com outras essas pulsões são inequívocas e outros instintos somente se deixam perceber através de uma observação mais atenta. As diferenças individuais dessa natureza baseiam-se em fatores constitucionais e não são devidas à interferência neurótica, mas criam pontos de especiais interesses libidinais na vida da criança, os chamados pontos de fixação que desempenham papel importante em seu desenvolvimento neurótico posterior. Letra C. A interferência neurótica no desenvolvimento libidinal, o fator da recuperação espontânea. A neurose no adulto faz deteriorar a integridade da organização sexual do indivíduo. Uma neurose infantil interfere, além disso, como movimento de avanço da libido. No estágio inicial de um conflito neurótico, a fim de evitar a ansiedade que se implantou no nível mais alto da organização do sexo, a libido flui para trás, regressão, e se liga mais uma vez a desejos libidinais anteriores, ponto de fixação. O ego da criança, dessa forma, encontra-se em confronto com desejos primitivos,
orais agressivos anais que não está preparado para tolerar. Defende-se contra o perigo instintivo com a ajuda de vários mecanismos, repressão, formação reativa, deslocamentos, mas se uma tal defesa se mostra ineficiente, os sintomas neuróticos se apresentam, o que indica a gratificação do desejo distorcido em sua forma pela ação de forças repressivas. Enquanto tais sintomas persistem, constituem a expressão central da vida libidinal da criança. Do ponto de vista do desenvolvimento, é irrelevante serem tais sintomas como pouco menos ou pouco mais penosos. O que conta é que, com a instauração do distúrbio neurótico, a libido foi detida no seu curso. Em lugar de caminhar para frente rumo a níveis mais adultos, foi forçada a ir para trás e conquistas importantes são assim desfeitas. As qualidades e os êxitos que dependem diretamente do estágio do desenvolvimento da libido ficam perdidas. A criança que regride ao nível oral, por exemplo, simultaneamente reverte as atitudes emocionais que lhe são conexas, torna-se outra vez insaciável, exigente, impaciente com seus caprichos, como uma criancinha. A regressão do nível fálico ao sádico anal destrói as atitudes de generosidade, de nobreza e de capacidade de proteção ganha com o sacrifício e a substitui por possessividade dominadora que pertence a um nível libidinal anterior. Mas observa-se progresso, ao mesmo tempo, em outras esferas que não se acham influenciadas diretamente pela neurose. A criança cresce de tamanho e se torna mais inteligente e o seu desenvolvimento se mostra desarmonioso, uma vez que esse crescimento de corpo e de mentalidade se acha ligado a uma vida instintiva e emocional que não pode acompanhá-lo. A necessidade de tratamento parece urgente nesse estágio, não porque a neurose seja em si mesma muito grave, mas porque a presença da neurose freia o desenvolvimento da libido. Por outro lado, essa impressão de interrupção séria é frequentemente enganadora. Depois de um período mais curto ou mais longo, os sintomas podem repetidamente perder a importância. A fixação para dissolver-se a fixação pode dissolver-se e a libido liberta de restrições voltam ao seu fluxo normal progressivo. A criança, como diz o povo, ultrapassou a sua neurose e a ajuda terapêutica tornou-se desnecessária. Como analistas que coletamos comprovações através dos casos adultos, não nos mostramos prontos a acreditar na cura espontânea da neurose e encaramos com desconfiança tais fatos quando trazidos ao nosso conhecimento. Sabemos que as neuroses, na melhor das hipóteses, podem variar as suas manifestações. A ansiedade neurótica, por exemplo, pode desaparecer, mas apenas para ressurgir mais tarde, centrada em torno de novo objeto ou tópico. As alterações nas circunstâncias da vida podem aliviar uma condição neurótica de várias maneiras. O sofrimento neurótico troca-se por um sofrimento comum, por exemplo. A perda real de um objeto pela morte pode tomar o lugar da perda imaginada de amor desse objeto e assim fazer com que um sintoma particular seja desnecessário. Um desejo masoquista que em certo momento se manifesta por sintoma neurótico pode encontrar satisfação em doença orgânica em um outro período. Inibições ou restrições obsessivas que limitam a atividade de um paciente podem desaparecer quando a mesma pessoa estiver, por exemplo, na prisão ou num campo de concentração, ou seja, quando estiver vivendo sob circunstâncias limitadoras ou inibitórias. Uma neurose pode ainda ser aliviada por separação do objeto de amor a que transferiu suas descargas centrais, mas tal alívio será temporário e a neurose em breve se restabelecerá completamente quando nova transferência se verificar. Acontecimentos dessa espécie, embora frequentemente descritos como curas espontâneas, temporárias ou permanentes, são meramente tênues flutuações
que se observam dentro da própria acomodação neurótica. A base de nosso conhecimento teórico, a pouca fundamentação em esperar que as neuroses dos adultos desapareçam espontaneamente. O sintoma neurótico, como um compromisso entre duas forças opostas, somente se pode modificar quando alterações decisivas aconteçam nas tendências instintivas ou no ego ou superego do indivíduo. Nenhuma dessas modificações é provável no adulto. O desejo infantil a que o paciente regrediu permanecerá potente. O ego reterá sua energia repressiva a menos que um sério processo de deteriorização se instaure. Além do mais, todo o processo se acha ancorado no inconsciente e, portanto, não acessível à influência de parte de níveis conscientes. E aí, é aí que condições, no caso da neurose infantil, se mostram completamente diferentes. A organização da libido da criança é, como se descreveu anteriormente, um estado fluido e se move continuamente em direção a novas posições. Um instinto componente carregado de libido numa fase pode apresentar-se como ausente de interesse numa outra. A criança não tem necessidade de permanecer irrecusavelmente ligada a qualquer ponto de fixação a que tenha sido levada pela regressão. Se a fixação não for excessivamente forte, a libido tem uma boa possibilidade de se libertar novamente, avançando através de uma nova onda de desenvolvimento. Essa possibilidade é maior nas ocasiões em que as pulsões biológicas têm força especial, como na instauração da fase fálica, 4, 5 anos, e da puberdade. É erro comum acreditar que, devido ao fortalecimento do ego, as crianças se tornam mais neuróticas durante o período da latência. Ao contrário, o período da latência assinala uma definitiva diminuição da neurose infantil. Por essa época, a força dos desejos sexuais infantis esmorece, em parte devido a razões biológicas, em parte por causa das frustrações dos desejos edipianos. Isso diminui a necessidade de defesa contra os instintos e altera as formações de compromisso entre o ego e o id, que se encontram na raiz da formação dos sintomas. Muitas das neuroses infantis, portanto, desaparecem aproximadamente por essa época, sendo a cura espontânea devido a essas alterações quantitativas. A puberdade é olhada com toda razão como a época em que se pôde esperar que os numerosos conflitos neuróticos se manifestem. Sabe-se bem menos que a puberdade igualmente afasta certos sintomas neuróticos típicos dos anos precedentes. Isto se refere especialmente ao comportamento neurótico dos meninos que, através de toda a sua infância tenra e de sua latência, lutam contra desejos reprimidos de tipo feminino passivo. O seu comportamento é caracterizado por uma ansiedade devida a seus desejos reprimidos de castração e por uma agressividade superficial e ruidosa que se expressa como reação contra a passividade subjacente. A puberdade acarreta um acréscimo biológico na masculinidade genital que, enquanto dura, coloca as tendências anais, passivas e femininas fora de ação. Isso é uma cura espontânea no sentido real da palavra. A neurose muda não meramente de forma, mas as formas inconscientes subjacentes, elas próprias sofrem alterações. Dependerá de desenvolvimentos futuros se as antigas constelações de instintos surgirão novamente em cena na vida adulta. Nesse caso, a defesa neurótica contra elas será instaurada novamente. Há outros exemplos típicos de neurose infantil que desaparecem quase que invariavelmente antes da adolescência: a enurese noturna e alguns dos distúrbios comuns da alimentação. São também afastados pelas alterações libidinais antes ou durante a puberdade. Certos distúrbios que afetam a potência sexual e certas desordens do estômago podem, muito mais tarde, aparecer em seu lugar, se a organização genital do sexo adulto não for suficientemente forte para se manter. Para resumir, a decisão quanto a precisar uma criança de ajuda terapêutica ou não pode ser baseada no estado do desenvolvimento da libido
Uma neurose infantil pode ser tratada como distúrbio transitório à medida em que a organização da libido da criança permanece fluida e mostra tendências progressivas. As neuroses infantis desaparecem todas as vezes que o movimento normal de avanço da libido for bastante forte para desfazer a regressão e a fixação neuróticas. Quando as constelações da libido se tornam rígidas, estabilizadas e monótonas em suas expressões, a neurose corre perigo de permanecer definitivamente. Isso significa que o tratamento se impõe. Esse ponto de vista de que a análise de criança deva ser empregada com cautela nos casos em que as esperanças para uma cura espontânea sejam escassas ou não existam, opõe-se à opinião sustentada por muitos analistas de que a análise de crianças deva ser empregada profilaticamente a fim de remover os pontos de fixação patogênicos. 3. A interferência neurótica no desenvolvimento do ego. A ameaça que constitui a ocorrência de uma neurose infantil para o desenvolvimento da libido do indivíduo é tão clamorosa que não passou despercebida. O mesmo perigo é menos óbvio no que diz respeito ao desenvolvimento do ego. Ao contrário, registra-se a crença comum de que o desenvolvimento neurótico nas crianças surge juntamente com o nascimento especialmente bom, frequente e marcadamente prematuro desta parte da personalidade infantil. É questão aberta a de se saber se a neurose infantil, que, como um de seus resultados, dá ênfase exagerada ao setor das forças do ego, ou se é um amadurecimento prematuro que predispõe a criança para uma severa neurose infantil. O que se segue é uma tentativa para examinar as questões quanto a se saber se a neurose da infância ajuda ou danifica a construção do ego, quais as interações que se observam entre os dois processos e se os danos causados ao ego podem ser tomados como uma indicação posterior para o uso terapêutico da análise de crianças. Há o fator quantitativo no desenvolvimento do ego. A neurose pode afetar o ego quantitativamente, ou seja, na sua força. A expressão força do ego não significa indicação de uma quantidade absoluta de forças que sejam em si mesmas mensuráveis. Refere-se à relativa eficiência do ego em relação aos conteúdos do id, os instintos e as forças do meio ambiente com que o ego tem de lidar. Essa força do ego varia repetidamente no curso do desenvolvimento normal. No começo da vida, os instintos são de uma potência esmagadora e as primeiras cristalizações de um ego acham-se completamente debaixo de seu domínio e a seu serviço. A consciência gradativa da criança em relação ao mundo exterior, os inícios de sua capacidade de reter e de lidar e de ligar traços de lembranças, de prever acontecimentos, de tirar deles conclusões, etc., são usados exclusivamente com a finalidade de gratificação do instinto. Quanto melhor o desenvolvimento do ego de uma criancinha, tanto melhores as suas oportunidades de gratificar os seus desejos e de usar do mundo exterior para conseguir o que quer. Esse reinado irrecusável dos instintos não dura muito mais do que o período da primeira infância. Como resultado das fortes vinculações emocionais com seus pais, a criança cedo começa a examinar os desejos deles, que frequentemente se acham em oposição aos dela própria. Dependendo do grau no qual se vê capacitada a identificar-se com os pais que a educam, o seu ego desenvolve atitudes hostis em relação aos seus instintos e tenta opor-se a eles e a supervisioná-los. Simultaneamente, começa a correlacionar emoções conflitantes e tendências em lugar de dar expressão alternadas a eles, como vinha até então acontecendo. Isso significa que a supressão de um
de um ou de outro deles, amor ou ódio, desejos ativos ou passivos, etc., e cria novos conflitos entre o ego e o id. Mas, embora todos esses esforços sejam feitos pelo ego para se afirmar contra os instintos, nenhuma superioridade real do ego é estabelecida no primeiro período da infância. O impulso da satisfação fantasiosa dos desejos é muito forte e o princípio que governa a vida da criança permanece em larga medida sendo o princípio de prazer. É somente a frustração final dos desejos edipianos, com a consequente dissolução das primitivas organizações da libido, que muda a situação decisivamente a favor da força do ego. Enquanto as pulsões do sexo permanecem latentes, período de latência, o ego assume superioridade, dirige as ações da criança, estabelece o princípio da realidade e efetua a primeira adaptação real às exigências do mundo exterior. Ego e id trocam agora as suas posições, mas a nova ordem não é de maneira nenhuma permanente. A superioridade do ego é desbancada novamente tão logo os primeiros sinais da adolescência apareçam, devido ao incremento biológico nas tendências pré-genitais durante a pré-puberdade e as tendências genitais durante a puberdade. As forças libidinais aumentam sua força. Durante toda a adolescência, as forças do ego e as forças do id lutam entre si pela predominância num combate que é responsável por muitas das manifestações conflitantes e anormais desse período. É impossível predizer, antes que termine a adolescência, se a vontade individual emerge desta luta com um ego forte ou tênue, mas esta incerteza é normal e necessária. É essencial para o desenvolvimento de uma personalidade rica e vívida que esta parte da formação do caráter, o estabelecimento de uma proporção determinada entre a força do id e do ego, não se ultime muito prematuramente. O fluxo mutuamente do desenvolvimento libidinal deve, enquanto perdura, encontrar oportunidade para uma expressão menos transitória, sem ser prejudicado demasiadamente pelas exigências de um ego forte. Por outro lado, cada novo lucro nas realizações do ego deve contribuir com algo em direção à alteração do equilíbrio entre ego e id e avançar um passo no aperfeiçoamento de um controle razoável dos instintos. Uma meninazinha de 4 anos e meio, quando solicitada a se comportar e a se controlar, especialmente por ocasião da ausência de sua governanta, respondeu com bom senso: "Penso que posso conseguir." A personalidade da criança se desenvolverá na medida em que a relação entre o ego e o id permanecer fluida e passível de alteração. A incidência de uma neurose infantil atua como uma calcificação no seio de um organismo vivo. Todo sintoma neurótico representa uma tentativa de estabelecer o equilíbrio artificial entre um desejo instintivo e as forças repressivas do ego, equilíbrio que se mostra rígido e que, uma vez conseguido, não se expressa como aberto a quaisquer correções. Se os sintomas se multiplicam e a neurose se organiza numa estrutura coerente, todo o relacionamento entre o ego e o id se torna irreparavelmente paralisado. Uma outra maneira mais direta, porque as neuroses infantis reduzem a força do ego, se refere à regressão, que ocorre invariavelmente no início da formação do sintoma. A regressão libidinal é sempre acompanhada de uma certa dose de regressão do ego. A força do ego se encontra, até certo grau, dependente da fase do desenvolvimento da libido. A organização oral da libido, por exemplo, sempre vem acompanhada de uma especial exacerbação de desejos e de uma impaciência em realizá-los.
Quer isso dizer, falando do ponto de vista prático, que uma determinada criança que regride do nível genital ao oral regride simultaneamente da força do ego para sua fraqueza, ou, em outras palavras, a regressão do nível genital ao nível oral implica a regressão do princípio de realidade ao princípio de prazer. A criança neurótica, desta forma, à primeira vista, pode aparecer de posse de um ego forte, mas essa aparência é enganadora. O seu ego acha-se comprometido com uma atitude definida e irreversível a um instinto, a fim de manter o delicado equilíbrio necessário à formação do sintoma. Mas o seu ego é, na verdade, mais fraco que o da criança normal, uma vez que as forças do id obtiveram uma vitória, mais ou menos duradoura sobre o disfarce da estruturação do sintoma. B. O fator qualitativo no desenvolvimento do ego. A partir dos primeiros meses de vida, o ego se desenvolve de mero ponto destinado à tênue percepção de estímulos a um centro organizado em que as impressões são recebidas, selecionadas, registradas, interpretadas e de onde se iniciam várias ações baseadas na sua força. Uma parte isolada do ego executa a tarefa de supervisionar os pensamentos e as ações do ponto de vista moral, superego. As funções essenciais do ego a este respeito são a verificação da realidade interna e externa, a formação da memória, a função sintética do ego e o controle da motilidade pelo ego. Ao longo de toda a infância, funciona um processo de amadurecimento que, a serviço de um conhecimento cada vez melhor de adaptação à realidade, visa aperfeiçoar tais funções e torná-la cada vez mais objetivas e independentes das emoções, até que possam mostrar-se tão precisas e dignas de confiança quanto qualquer aparelho mecânico não humano. Em última instância, a eficiência de um indivíduo na vida, sobre condições menos civilizadas, sua possibilidade de sobrevivência, é determinada pela perfeição ou imperfeição dessas funções do ego. Mas, simultaneamente a esse processo de maturação, outra tendência mais poderosa mesmo acha-se em funcionamento na criança. Essas realizações do ego lhe podem ser integralmente aceitáveis à medida em que sirvam à gratificação do instinto e forneçam alguma capacidade de domínio sobre o meio ambiente. Mas torna-se evidente em seguida que esta nova maneira de funcionamento acarreta pelo menos uma idêntica, se não uma poderosamente maior quantidade de sofrimento, de mal-estar e de ansiedade. Cada uma das nossas funções apresenta as suas consequências desagradáveis. Cada uma das novas funções apresenta as suas consequências desagradáveis. A verificação exata e o exato registro da realidade exterior revelam ao ego a existência de inumeráveis possibilidades alarmantes. O mundo exterior é revelado como cheio de frustrações e desapontamentos, de ameaças. A verificação da própria realidade interior da criança revela a existência de tendências proibidas e perigosas que ofendem a imagem que a criança faz de si mesma e, por conseguinte, são causadoras de ansiedade. A seleção e a interpretação de estímulos, à medida que se apresentam, levam à necessidade de tratar uma nítida linha divisória entre o próprio eu da criança e os objetos que se acham fora dele. Antes que esta capacidade se tenha desenvolvido, a criancinha mostrava-se apta a se sentir em união integral com o mundo circundante, a tomar como si mesma o que quer que fosse fonte de prazer e atribuir a uma instância exterior aquilo que fosse desagradável. O desenvolvimento da função da memória é por igual inquietante, uma vez que visa reter traços de lembranças
independentemente da sua qualidade. Independentemente da sua qualidade. A criancinha costumava dar preferência às lembranças agradáveis e rejeitar as lembranças penosas. A função sintética do ego, que visa a unificar e a centralizar todos os processos mentais, opõe-se à maneira fácil e livre, porque a criancinha costumava se sobrepassar suas emoções mais divergentes e pulsões instintivas, tanto simultânea quanto alternadamente, como, por exemplo, sem gostar de seus pais e em odiá-los, em ser um bebê passivo, com necessidade de carinho por parte de sua mãe em um determinado momento, apenas para enfrentá-la como um amante ativo e como um protetor no momento seguinte, em destruir as coisas que tinha e então em seguida a violentamente desejá-las e valorizá-las de novo. Por último, um controle estrito da motivação, um controle estrito da motilidade pelo ego priva permanentemente as forças instintivas do id de sua expressão mais livre anterior. O funcionamento estritamente objetivo desta natureza aumenta o sentimento de tensão e de ansiedade para o ego. Por um lado, as forças libidinais do id, representadas pelos instintos componentes da sexualidade infantil, são sentidas como exigentes de satisfação. Por outro lado, os adultos do mundo exterior são percebidos como focos que ameaçam de castigo ou de perda de amor se a criança se entregar às ações ou a desejos sexuais proibidos ou agressivos. Do lado do superego, isso é, do lado interno, o ego é inundado de sentimentos de culpa e de autocrítica toda vez que fracassa em comportar-se de acordo com suas próprias normas. O fraco e imaturo ego da criança não tem capacidade de enfrentar o impacto desses perigos. Consequentemente, tenta desfazer de suas próprias realizações tão rapidamente quanto são conseguidas. Tenta não ver a realidade externa como ela é, negação, não registrar nem tornar conscientes ou representativos das pulsões internas, tais como são veiculadas pelo id, repressão, recobre pulsões não desejadas com os seus opostos, formação reativa, substitui fatos penosos por fantasias prazerosas, fuga para a vida de fantasia, atribui aos outros as características que não quer ver em si mesma, projeção, e de que neles lhe parece desejável, introjeção, etc. Normalmente, em toda a infância, tais métodos são utilizados em grau moderado a fim de proteger o ego contra a ansiedade. Um certo movimento regressivo no desenvolvimento das realizações do ego é, portanto, a regra. Não cria mais do que uma certa dose de funcionamento subjetivo e defeituoso que geralmente é superado com o início do período de latência, quando a posição do ego se fortifica e diminui a ansiedade. Mas os eventos se conformam diretamente quando intervêm conflitos neuróticos agudos, tanto nas fases pré-edipianas quanto na própria fase edipiana. À vista de uma excessiva ansiedade, o ego faz um uso excessivo e mais durável dos mecanismos de defesa à sua suposição. Por conseguinte, o dado causado às funções, o ego torna-se consideravelmente maior e reverte-se de importância mais duradoura. Podem encontrar-se exemplos de um uso excessivo do método de negação da realidade exterior quando a criança é colocada diante dos fatos que marcam a diferença dos sexos e que dá nascimento à inveja do pênis e à ansiedade de castração.
Sob a pressão dessas penosas emoções, o ego renuncia à verificação da realidade, simula ver o que não se encontra no seu campo de observação, por exemplo, um pênis na mãe, ou então ignora o que se acha claro à vista. Uma menininha, ao olhar o pênis de um irmãozinho recém-nascido, disse com satisfação à sua irmã: "Ele tem um botão de barriga, exatamente como nós", assinalando assim a semelhança em lugar de admitir óbvia diferença entre eles. A negação faz ainda incursões mais profundas na verificação da realidade quando a matéria central da observação diz respeito às relações sexuais dos pais. Debaixo da influência dos seus ciúmes edipianos, as crianças se recusam a compreender que seus pais têm vida sexual um com o outro e manterão essa negação a despeito de todas as informações de ordem biológica que possam ter de propagação da espécie nos outros animais e mesmo nos fatos da vida, quando estes dizem respeito a pessoas estranhas. A evidência de uma tal negação pode ser encontrada em inumeráveis contos da carochinha, em mitos, em crenças religiosas, etc., sob condições neuróticas, essa negação frequentemente sobrevive ao período de latência e de adolescência e continua no plano da vida adulta, mas ainda mesmo normalmente, à medida que as crianças evitam admitir a realidade a respeito desse aspecto importantíssimo, não se mostram elas livres para usar toda a sua inteligência em travar conhecimento com a realidade exterior. Um neurótico adulto, médico, começou seu tratamento analítico com as seguintes palavras: "Meus pais nunca tiveram nada um com o outro. Desde que ele próprio era uma criança, numa interminável cadeia de irmãos e de suas irmãs, não havia evidentemente qualquer verdade na sua afirmação, mas continha ele a chave para o seu neurótico e bizarro comportamento e até certo ponto fazia com que seu intercâmbio com o mundo real se tornasse imprevisível e precário." Os exemplos do uso excessivo do método de repressão são hoje em dia do conhecimento geral. A repressão ocorre invariavelmente quando uma criança de tenra idade se vê frente a frente com a frustração intolerável dos instintos componentes de sua vida instintiva inicial, e mais ainda para a criança suportar a exigência de satisfação que vem do id, quando os elementos representativos dos instintos são barrados em seu acesso à consciência, isso é, quando são reprimidos. Uma vez que todas as manifestações instintivas são interligadas, uma tal repressão traça círculos cada vez mais amplos, até que o ego e o id se tornam inteiramente estranhos um ao outro. O que a criança neurótica sabe a respeito de sua própria vida interna é frequentemente desprezível e, na melhor hipótese, é algo tênue e deficiente. A consciência da realidade interna não pode ser mantida sob tais condições. O exemplo mais instrutivo dessa defesa neurótica prejudicial a uma função do ego é a completa obliteração das lembranças da infância devido à repressão. Para manter a crença na assexualidade dos pais ou obliterar a observação do coito ou de cenas de sedução, etc., os traços de lembranças de períodos inteiros de vida são retirados da consciência, danificando assim a objetividade da função da memória e desmantelando e desmembrando a relação do indivíduo com o seu próprio passado. Normalmente, todas as crianças afastam os traços de lembranças de seus anos mais remotos desta maneira, a fim de se poupar de recordações de sua agressividade primitiva e de suas cruas reações sexuais infantis. Mas esta amnésia infantil não costuma cobrir mais do que os seus primeiros anos de vida. Uma menina neurótica podia lembrar a maior parte de sua infância, à exceção de 2 anos durante o período de latência, cujas lembranças se acham completamente apagadas.
Sua análise revelou que, durante esse período, sua mãe viúva havia se mostrado infiel ao pai falecido, fato que a criança procurava ignorar. O uso excessivo da projeção é geralmente praticado por crianças neuróticas ao lidarem com seus sentimentos hostis contra os pais ou contra o pai ou a mãe. Atribuem essas tendências aos próprios pais ou a uma outra criança, a um animal, etc. Quando utilizado em grau normal, esse método de defesa constitui importante ajuda transitória no desenvolvimento da personalidade. Utilizado em excesso, mais uma vez, faz apagar a recém-adquirida distinção entre a própria criança e o mundo exterior. Uma criança de 2 anos e meio era sujeita a violentas crises de fúria contra a mãe substituta, gritava, tirava coisas, etc. Quando começou a fazer tentativas para superar essas birras, repentinamente se deu conta do cavalinho de pau do quarto de brinquedos e apoderou-se dele e atirou-o contra a governanta, exclamando: Jane, má, vai morder você, Gigi vai morder você agora. Quando a governanta replicou: Não, o cavalo não vai me morder, ele não está zangado comigo, mas você sim, você está. A criança sorriu e disse: Não, zangada eu não. Só Gigi. Identicamente, as crianças atribuem seus maus sentimentos ao lobo mau ou a alguma outra instância externa, com a consequência de que elas próprias assim passam a se sentir boas e adoráveis. Outra técnica de defesa para lidar com o lado negativo da ambivalência da criança contra os pais consiste na divisão da personalidade com o dano consequente à função sintética do ego. Por alguns períodos, muitas crianças chegam até a inventar nomes especiais para os seus eus maus e bons, conquanto normalmente retenham a noção de que ambos, a boa e a má criança, são elas próprias, com um sentimento vago de responsabilidade ligada a cada uma delas. Num caso extraordinário dessa espécie, uma menina de 6 anos costumava se referia ao seu lado mau consistentemente como demônio e deixou de sentir qualquer responsabilidade consciente em relação aos pensamentos e ações do demônio. Um dos progressos mais importantes no desenvolvimento do ego durante a primeira infância é o controle das ações pelo próprio ego. Isso se interrompe quando um número demasiado grande de ações se torna investido de significação simbólica sexual ou agressiva. O ego, então, tenta primeiramente inibi-las e, se for bem sucedido, retira-se de certas formas de atividade completamente, deixando o controle da motilidade a este respeito às forças do id. A criança, então, apresenta um quadro em parte de inibições, em parte de funcionamento precário e imprevisível que não se mostra adaptado à realidade. Uma meninazinha de 3 anos não podia usar as suas mãos de maneira nenhuma para executar quaisquer tarefas comuns. Costumava então esticar as mãos para a frente, levantadas como se estivessem desviando a ação, os dedos amplamente separados. Nesta postura, ela se abstinha de cometer agressões contra suas companheirinhas, com as quais sua mente se achava constantemente ocupada em fantasia. Muitos meninos se veem grandemente perturbados em suas funções urinárias devido ao sentimento de culpa que surge quando eles têm de tocar nos seus órgãos genitais. Eles se abstêm dessa função porquanto para eles ela implica o desejo de se masturbar. Um menino de 8 anos era incapaz de usar a faca quando à mesa, pois tinha fantasia de cortar sua mãe com uma faca. Pouco lhe adiantou evitar essa ação, pois seus desejos agressivos dominavam outras atividades, por exemplo, a atividade de segurar uma vara, etc., e elas então, de ações razoáveis,
repentinamente transformavam-se em violentos ataques contra sua mãe, etc. A frequente fuga para o mundo da fantasia, que é da maior ajuda para qualquer criança, é usada em excesso sob pressão de conflitos neuróticos e pode então tornar-se a base de um completo alheamento e isolamento do mundo real e de suas exigências. Essa interferência nas funções do ego é de maior importância na infância do que o será sobre outras quaisquer condições similares na neurose do adulto. Ocorre quando o processo de amadurecimento do ego ainda se encontra em andamento, a função mais diretamente atingida pela neurose infantil será impedida, pelo menos temporariamente, de maior desenvolvimento, enquanto que as outras realizações do ego continuam a amadurecer. Em consequência, o desenvolvimento do ego tornar-se-á unilateral e desarmonioso. O mecanismo de defesa particular a ser utilizado em maior intensidade e o dano particular do ego que ocorrerá como consequência dependem do tipo de neurose infantil em pauta. Nas várias formas de neurose histérica, a ansiedade é afastada através da ajuda predominante da repressão. Isso pode ser responsável pelo fato de que crianças do tipo histérico possuem frequentemente uma memória deficiente e precária, com os consequentes reflexos em seus estudos. O dano à função da memória se estendeu para além das lembranças emocionalmente perigosas em que o ego tentou interferir. Crianças obsessivas em geral são portadoras de uma memória excelente e íntegra, mas, devido às suas tendências sádico-anais, são afastadas de suas próprias emoções e consideradas frias e indiferentes, mesmo no que diz respeito àquelas primitivas manifestações que não aquelas agressivos sexuais. Crianças fóbicas lidam com as suas ansiedades afastando-se dos seus pontos de perigo. Tendem a se abstrair inteiramente de muitas formas de atividade e desistir da motilidade, muito além do âmbito originário do perigo neurótico. Como consequência, tornam-se muitas vezes totalmente retraídas e canhestras em suas ações, com apaixonadas e imprevisíveis explosões toda vez que a motilidade estiver governada pelas forças do id, em lugar de governada pelas forças do ego. Tendo em mente tal ponto de vista, é possível avaliar a gravidade de uma neurose infantil e, daí, a necessidade do tratamento numa maneira indireta, através do dano causado às funções do ego pelo uso extenso de um ou vários dos mecanismos de defesa neuróticos. Não há nenhuma razão para alarma ou para interferência quando uma ou outra das realizações do ego são reduzidas ou retardadas em seu desenvolvimento ou temporariamente colocadas fora de ação. Essa é uma ocorrência normal e inevitável, mas tais atrasos podem tornar-se duradouros. Várias ou todas as funções importantes do ego podem ser, então, seriamente atingidas ao mesmo tempo. Se determinada criança mostra um conhecimento deficiente do mundo exterior, muito abaixo do seu grau de inteligência, se mostra seriamente alienada de suas emoções, com espaços vazios nas suas recordações do próprio passado, além do âmbito costumeiro da amnésia infantil, com divisão de sua personalidade com a motilidade fora do controle do ego, então poderá haver pouca dúvida de que a neurose seja grave e de que se esteja no momento propício para a ação terapêutica. Conclusão. Nas páginas precedentes se fez-se uma tentativa de evidenciar os sinais indicativos
para a utilização terapêutica da análise de crianças, não tanto quanto as manifestações neuróticas em si mesmas, mas sim em relação à incidência dessas manifestações nos processos de maturação do mundo interno da criança como indivíduo. Aqui a ênfase se desloca dos aspectos puramente clínico de um caso para o seu aspecto de desenvolvimento. Quando se estabelecem diagnósticos a partir desse ponto de vista, o analista de crianças ou o psiquiatra de crianças tem de estar intimamente familiarizado com a sequência normal do desenvolvimento, quanto conhecedor dos distúrbios neuróticos ou psicóticos dele. O profissional se vê, na verdade, face a face com a tarefa de avaliar a normalidade do processo do desenvolvimento propriamente dito. É questão aberta o fato de se saber o quanto pode obter um diagnóstico desse tipo, da psicologia acadêmica. Os vários testes mentais agora elaborados avaliam aspectos circunscritos do desenvolvimento do ego. São praticamente indispensáveis nos casos em que se tenha de estabelecer um diagnóstico diferencial entre a deficiência mental e o déficit de consciência da realidade por excessiva negação. O teste de Rorschach vai mais além na investigação do estado do desenvolvimento da libido e de seus distúrbios. Outros testes tentam descerrar a vida de fantasia do indivíduo. É de esperar que, com o correr dos tempos, outros métodos padronizados venham a ser elaborados a fim de cobrir uma área progressivamente maior de fatores nos quais se possa basear um diagnóstico satisfatório das neuroses infantis. Presentemente, o nosso conhecimento analítico acerca dos processos de desenvolvimento da libido, como também acerca da parte relativa ao ego, ainda se mostra muito incompleto em si mesmo. Além do mais, sabe-se muito pouco acerca das interações entre eles, além do fato de que um ego precoce é especialmente intolerante quando conjugado com componentes instintivos pré-genitais primitivos. Estamos apenas aprendendo vagarosamente a distinguir as várias características que assinalam um distúrbio neurótico como transitório ou permanente, embora essa distinção seja de extrema importância para a elaboração dos nossos diagnósticos. Não se conhece o bastante acerca da relação entre o desenvolvimento dos fatores puramente intelectuais e as outras importantes funções do ego, etc. Até que essas falhas sejam preenchidas por mais dados clínicos advindos das investigações psicanalíticas de crianças individualmente, será necessário que não confinemos nossos exames a atalhos de qualquer espécie, por mais vantajosos que possam ser em fornecer dados adicionais, mas que nos disponhamos a aderir aos antigos, exaustivos, cautelosos e laboriosos métodos de verificação de cada caso.